Você sabia que existem milhares de casos ufológicos com efeitos eletromagnéticos associados aos avistamentos? Estes efeitos eletromagnéticos podem ser divididos em vários tipos. Tem aqueles com simples interferências, outros casos com distúrbios magnéticos associados. Nós temos casos em que é detectado radiação micro-ondas. Tem outros casos em que é detectado radiação no local. E existem casos onde ocorrem blackouts, ou seja, interrupção dos circuitos eletrônicos ou transmissão de energia elétrica. Isso é especialmente interessante porque ontem, eu estou gravando este vídeo em 16 de agosto, ontem ocorreu um blackout que atingiu 25 estados brasileiros. A maior parte do Brasil ficou sem energia elétrica. Muitas pessoas vieram até mim questionando se não havia algum fato ufológico envolvido, e algumas pessoas já estavam colocando isso como certo. Então esse é o tema que a gente vai comentar no programa de hoje. Mas antes disso, você que não é inscrito vai clicar no botãozinho ali para se inscrever aqui no canal, vai ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com o que ocorre na ufologia brasileira e mundial aqui no nosso canal Fenômeno no YouTube. Vamos comentar sobre esses casos envolvendo efeitos eletromagnéticos, principalmente na questão do blackout. Então, como sabemos, essas misteriosas naves que são observadas por todo o planeta possuem campos energéticos muito fortes. E é muito comum que esses objetos sejam observados próximos a usinas hidrelétricas. E aqui no Brasil nós temos vários casos. Temos o caso da barragem do Funil, temos o caso da usina do Marimbondo. Praticamente todas as usinas hidrelétricas aqui no Brasil já tiveram algum tipo de fato ufológico associado a elas. Alguns são conhecidos, outros nem tanto. É muito comum que esses objetos, essas naves, se aproximem de centrais elétricas e, em função dessa aproximação, por algum motivo, gera interrupção na energia elétrica que abastece as cidades. Algumas pessoas especulam que essa interrupção na transmissão de energia elétrica se deva pelo fato de que essas naves estariam roubando energia elétrica para abastecer seus próprios veículos. Eu particularmente não concordo muito com essa hipótese. Até porque eles devem ter sistemas energéticos muito superiores ao que a gente tem. Então eu particularmente não concordo que eles estejam roubando nossa energia. Tem alguns pesquisadores que teorizam que o campo eletromagnético desses objetos é tão intenso que gera influência nos circuitos eletrônicos. E aí, a partir disso, causa uma reação que causa um blackout nas diversas regiões onde eles ocorrem. Essa hipótese, sim, eu concordo que pode ser a causa de alguns blackouts associados. A gente sabe que esse fenômeno ufológico ele pode causar uma interrupção na transmissão de uma central elétrica para uma cidade, por exemplo, ou pode causar uma interrupção na eletricidade em circuitos pequenos, como um rádio, por exemplo, ou o motor de um veículo, né? Ali ocorre uma interrupção da energia elétrica a partir de algum efeito eletromagnético associado a esses avistamentos. E esse tipo de situação é extremamente comum na ufologia brasileira e mundial. Existem milhares de casos, milhares, talvez milhões de casos documentados em que houve algum tipo de influência eletromagnética em circuitos eletrônicos. Aqui no Brasil nós temos alguns casos muito interessantes. Talvez o caso mais interessante envolvendo essas influências eletromagnéticas seja o caso da Noite Oficial dos OVNIs, que você já conhece aqui, já acompanhou em vários vídeos aqui no canal e nos artigos detalhados lá no portal Fenômeno. Na Noite Oficial, nós tivemos blackouts em várias cidades no estado de São Paulo, onde esses objetos estavam aparecendo. Lá no Rio de Janeiro, nós tivemos interferência em aparelhos de televisão. Pessoas em várias regiões da cidade perceberam que seus aparelhos de TV estavam com interferência durante o horário das aparições. Nós temos também o relato de uma família que trafegava de carro na zona rural do município de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e um OVNI em forma de arraia sobrevoou o veículo e causou a pane elétrica no automóvel. Também temos casos de interferência nos dois caças F-5 que decolaram da base aérea de Santa Cruz para perseguir OVNIs ali no Vale do Paraíba.
Um deles teve problemas no radar, o radar ficou cheio de tarjinhas escuras, por interferência do objeto que estava próximo ali onde ele estava passando. E o outro piloto teve problemas no ADF e no DME. O ADF indica a direção onde está a base aérea para que ele possa retornar em segurança para a base. E o DME indica a distância do caça em relação a essa base, para que ele possa se guiar e pousar com segurança na base aérea de onde ele decolou. E aí, nesse caso, os dois instrumentos apresentaram valores incorretos. E temos também o relato de militares na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá, quando ocorreu um blackout na região e vários objetos passaram por cima da base. Isso tudo na noite oficial dos OVNIs, em 19 de maio de 1986. Agora, em se tratando especificamente de blackout, a gente tem alguns casos na ufologia que são bastante interessantes e a gente vai conhecer alguns deles. Este primeiro caso, conhecido como o Grande Apagão de 1965, ocorreu na noite de 9 de novembro de 1965, quando vários OVNIs foram observados nas proximidades de usinas hidrelétricas no nordeste dos Estados Unidos. Então esses objetos começaram a surgir sobre essas áreas e repentinamente houve uma pane elétrica que atingiu toda a área nordeste dos Estados Unidos e sudeste do Canadá. Aí você está vendo um mapa da área de abrangência desse fenômeno, onde os objetos apareceram e onde houve o blackout. E por várias horas essas regiões ficaram em total escuridão, causando inúmeros transtornos e prejuízos nesses locais. Imediatamente, quando começou o blackout, a Comissão Federal de Energia dos Estados Unidos e a Comissão de Energia Hidrelétrica de Ontário deram início a uma investigação em larga escala para tentar determinar o que causou esse apagão. E no início eles emitiram um comunicado dizendo que o problema se originou em uma falha mecânica em uma linha de alta voltagem entre a cidade de Buffalo e o Salto do Niágara, lá no nordeste dos Estados Unidos. Isso foi publicado em um jornal chamado Globe and Mail, que trouxe a seguinte informação. O comunicado era falso. Em seguida, dizia-se que a causa da interrupção de energia teria sido um problema ocorrido na subestação perto de Siracusa, porém os homens da manutenção encontraram em perfeitas condições de funcionamento. E aí, então, finalmente, 6 dias depois do blackout, os engenheiros da Ontario Hydro atribuíram o problema à estação geradora número 2, na região de Queenston, em Ontário, ao norte do Salto do Niágara. E segundo eles, as linhas energéticas que ligavam a Nova York tiveram sobrecarga, levando a um efeito cascata que gerou o colapso de toda a transmissão. E eles falaram também que todos os sistemas de proteção falharam em conter esse problema. Um dos engenheiros, o supervisor do sistema de Ontário, chamado Jim Harris, declarou o seguinte: "E inacreditável, eu teria declarado que isto era uma coisa impossível de acontecer se não tivesse visto a evidência." E esse mistério ele se tornou ainda mais intenso quando se descobriu que o relé que eles estavam culpando, na verdade não tinha entrado em pane, mas ele apenas agiu em resposta a uma repentina sobretensão de força que não teve uma origem determinada. Ou seja, algo fez com que houvesse uma sobrecarga em todo o sistema. E aí, segundo a declaração feita no último relatório da Comissão Federal de Energia dos Estados Unidos, a causa dessa alta energização do relé permanece desconhecida. E aí, então, naquela época, os jornais começaram a investigar, coletar depoimento das pessoas e tudo. E eles começaram a encontrar muitos relatos de avistamentos. Muitas pessoas em toda aquela área estavam relatando que na noite do blackout viram OVNIs sobre as regiões, principalmente na área onde havia usina hidrelétrica. O Syracuse Herald Journal recebeu uma verdadeira avalanche de telefonemas relatando mais de 100 observações apenas na região de Siracusa. E outros jornais nas regiões atingidas também receberam relatórios de avistamentos de OVNIs perto dessas usinas. Uma das primeiras ligações que a imprensa recebeu
partiu do diretor substituto da aviação em Siracusa, o Sr. Robert Walsh, que sobrevoava a cidade no momento do blackout. Estava tudo escuro lá, mas ele conseguiu pousar na pista, ele conhecia muito bem a região e com a pouca luz que havia, luz que vinha da lua inclusive, ele conseguiu fazer o pouso. E assim que ele parou na pista do aeroporto, ele e os funcionários do aeroporto perceberam uma enorme bola de luz movimentando-se no céu. E aí ele relatou da seguinte forma: diferente dos conhecidos mergulhos dos relâmpagos redondos, estes aparelhos movimentavam-se para cima numa velocidade moderada, visivelmente controlados por alguma espécie de inteligência. Outra pessoa que observou o fenômeno foi o veterano instrutor de voo, o Eldon Ross, e seu aluno, o James Brooking, que estavam se aproximando do aeroporto nas mesmas condições do outro avião, e eles observaram uma nave, um objeto em forma de disco com aproximadamente 30 metros de diâmetro, que aparentemente estava posicionado sobre a subestação de Clay, uma instalação de energia que canaliza a energia que vinha do Salto Niágara para a cidade de Nova York. E curiosamente é exatamente nesse local que os engenheiros falavam que havia algum problema que causou uma sobrecarga em todo o sistema, causando esse blackout. E aí, então, nos dias seguintes, os jornais publicaram vários relatos de pessoas confiáveis relatando a presença desses objetos, mas o governo dos Estados Unidos e do Canadá ignoraram todos esses depoimentos e mantiveram a versão de que um relé apresentou uma falha de origem desconhecida, causando um efeito em cascata que causou blackout em toda aquela área. E aí, curioso que em 1971 e 72, no Canadá, na região de Quebec, ocorreram blackouts semelhantes, com pessoas observando OVNIs, ao mesmo tempo em que ocorria um blackout na área, e depois as autoridades colocando uma explicação simples ali de um relé defeituoso, alguma coisa assim. Outro caso interessante ocorreu na cidade de Laranjeiras do Sul, aqui no interior do Paraná, na noite de 18 de abril de 1984. Nessa ocasião, várias pessoas observaram um objeto luminoso sobrevoando a cidade. E no momento em que esse objeto estava sobrevoando a cidade, ocorreu um blackout de origem desconhecida. Aqui nós estamos vendo vários desenhos feitos pelas testemunhas desse misterioso objeto, de diferentes distâncias e diferentes pontos de vista. Quem observou esse objeto de perto relatou ele como sendo um objeto de formato discoidal que emitia um brilho alaranjado. Quanto mais distante o objeto estava, menor era a noção do formato discoidal dele, e aí então as pessoas relatavam esse objeto como sendo um objeto luminoso de cor alaranjada. E aí então, conforme ocorreu o blackout, os técnicos da Companhia Paranense de Energia Elétrica, a Copel, iniciaram uma investigação para tentar descobrir as causas do fenômeno. E naquela noite, o céu estava extremamente limpo, não havia uma nuvem no céu. No entanto, eles descobriram que um para-raio de 60 kV de um transformador estava queimado. No entanto, a porcelana de revestimento estava intacta. E eles não souberam explicar o que tinha causado a queima desse para-raio. E depois, em entrevista ao CIPEX, declararam que não sabiam explicar o que tinha causado essa queima. E além do avistamento do OVNI, do apagão, do blackout na cidade, também ocorreu um fenômeno interessante. Pessoas nas proximidades da igreja observaram a igreja com um brilho avermelhado. Esse brilho envolvia a igreja. E aí o pároco local, no dia seguinte, ele subiu até a torre no campanário da igreja. Ele percebeu que a fiação elétrica do alto da torre estava remexida. Em entrevista ao CIPEX, o padre deu a seguinte declaração: na noite em que faltou luz, algumas pessoas observaram outro objeto voador, também bastante estranho, mas desta vez eu não tive oportunidade de vê-lo. Um fato curioso ocorreu na igreja, principalmente onde está a imagem de Santa Ana. Lembro que quando regressava de carro, pude ver, ao longe, a imagem da santa iluminada.
Sei perfeitamente que ela está pintada com tinta fosforescente, mas nunca notamos seu efeito. Achei aquilo estranho. Posteriormente, soube que outras pessoas também observaram na igreja iluminada. Não era a iluminação normal ou forte, era fraca. Outro caso bastante interessante que aconteceu aqui no estado do Paraná envolveu 2 ufólogos aqui do grupo e ocorreu em 27 de março de 2001. Naquela data, o ufólogo Jaime Barros Jr., que era ufólogo ativo, era um pesquisador ativo aqui do CPEX, ele morava na região de Campina Grande do Sul, no bairro Jardim Paulista, uma área que ficava de frente para a Serra do Mar. Ele avistava os morros da região e também avistava a cidade de Quatro Barras. E aí, por volta das 21 horas, numa noite de domingo, ele pôde observar um objeto sobre a cidade de Quatro Barras, se aproximando da Serra do Mar e voltando em direção à cidade de Quatro Barras. Ele observou aquele objeto, avisou seus familiares, havia outros 5 membros da família ali com ele, testemunhando aquele avistamento, e ele entrou em contato com o ufólogo Carlos Alberto Machado, que correu para a região na esperança de filmar o objeto. Quando o Carlos chegou no local, o objeto já tinha desaparecido. Mas ele deixou uma câmera com os familiares do Jaime, e ele, o Carlos e o Jaime, foram até a região de Quatro Barras na esperança de avistar esse objeto, a curta distância. Quando eles chegaram na região de Quatro Barras, eles perceberam que toda a cidade estava às escuras. Toda a área estava em escuridão total. E outra coisa que chamou a atenção deles, além do blackout, era o grande silêncio em toda aquela região. Então eles andaram pelas ruas da cidade, de carro, tentando localizar o objeto, mas não viram nada. Quando eles voltaram para a casa do Jaime, eles descobriram que as pessoas lá na casa voltaram a ver o objeto. No entanto, eles estavam com uma filmadora do Carlos para fazer um registro, caso o objeto voltasse. Mas na euforia de observar aquele objeto, eles acabaram esquecendo de filmá-lo. E aqui então a gente está vendo o desenho que o Jaime fez do objeto que eles observaram na ocasião. Um objeto em forma de disco com uma luz avermelhada na sua parte externa, e na outra ponta algo semelhante a janelas. O Jaime estimou o tamanho desse objeto em aproximadamente 200 metros. Sua aparência era metálica e estava relativamente abaixo das nuvens, na altura da linha dos prédios da cidade de Quatro Barras. Possivelmente, analisando o relato e as condições em que houve essas observações, quem estava próximo não pôde ver esse objeto por algum sistema de camuflagem que ocultava da vista das pessoas próximas à região, né? Então é uma suposição que a gente faz aí em relação a essa observação. Quarto caso, que vale a pena a gente relembrar também nesse contexto de blackouts, ocorreu em Bariloche, lá na Argentina, em 31 de julho de 1995, quando o voo AR-674 da Aerolíneas Argentinas, que havia decolado de Buenos Aires para a cidade de San Carlos de Bariloche, iniciava os procedimentos de pouso. A aeronave estava a 140 km da cidade de Bariloche, já em procedimento de descida para pousar no aeroporto, quando ocorreu um blackout que deixou a cidade às escuras, incluindo as luzes do aeroporto. Em função disso, o controle de voo de Bariloche pediu ao piloto que aguardasse instruções para o pouso. Passou algum tempo, o controle autorizou o pouso da aeronave, e aí quando eles estavam se aproximando para pousar no aeroporto, eles observaram um objeto luminoso se aproximando da aeronave. E nesse momento em que eles estavam observando esse objeto luminoso, ocorreu um novo blackout na região ali de Bariloche. E enquanto a aeronave estava fazendo o seu pouso com a cidade às escuras, o OVNI se colocou ao lado do avião que estava se aproximando do aeroporto. E aí então o piloto precisou cancelar o pouso novamente e tentar uma nova aproximação. Quando ele fez essa manobra
de cancelar o pouso e alterar a rota para fazer um novo procedimento de pouso, esse objeto se tornou mais luminoso. Por alguns instantes ele se colocou atrás do avião e depois desapareceu em altíssima velocidade em direção à Cordilheira dos Andes. Todos os passageiros do avião da Aerolíneas Argentinas, os tripulantes e os passageiros do outro avião aguardando para pouso, além dos operadores ali da torre do aeroporto e várias pessoas presentes na região, observaram as manobras do estranho objeto luminoso próximo à aeronave da Aerolíneas Argentinas. Então é um caso que ficou bastante conhecido lá na Argentina e que envolveu blackouts também. Certo? Então aqui você conheceu alguns casos envolvendo blackouts. Espero que seja bem legal para vocês. E eu peço que você dissemine esses conteúdos nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Threads, Instagram, todas as redes que você usa. Vamos disseminar a ufologia séria com informações de qualidade certificadas pela ufologia mundial. Eu peço você também que traga seus amigos para se inscrever aqui no canal. Convide eles a fazer parte deste grupo que só cresce. Vamos levar a ufologia para todos os rincões da internet mundial. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links para você acessar artigos sobre casos com blackouts lá no Portal Fenômeno, caso você queira mais informações sobre esse tipo de caso. E aqui na descrição do vídeo você encontra também o link do nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, cheio de gente bacana lá falando sobre ufologia. E aqui você encontra também o nosso Apoia-se e a nossa chave Pix, caso você queira ajudar de alguma forma. E a gente só tem a agradecer a todos vocês que nos ajudam a manter esse projeto vivo, cada vez com maior qualidade, com muita seriedade aqui para vocês. E eu me despeço então com aquele nosso velho ditado: continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Um abração cósmico para vocês. Tchau!